Cumprimento a todos com a paz de Yahushua, o nosso Salvador. Eu quero nesta hora trazer para os amados mais uma palavra falando sobre o nome, o verdadeiro nome. E neste encontro especificamente, eu quero me ater ao verdadeiro nome do Salvador, o verdadeiro nome do Filho do Criador, que veio ao mundo para salvá-lo. Em algumas reuniões mantidas com pastores, igrejas, onde estávamos conversando sobre nós ministrarmos um curso lá a respeito desse assunto, no meu coração veio uma inquietação de compartilhar não somente com uma igreja, outra igreja, mas poder ter um material que todas as pessoas possam ter acesso, né, e conhecer a verdade a respeito do verdadeiro nome do Criador, né, e neste caso, do verdadeiro nome do Salvador. Nós sabemos que existem no mundo várias religiões, né? Existem segmentos religiosos, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, né? Os agnósticos, cristãos, muçulmanos, o judaísmo, enfim, dessas linhas religiosas, de segmentos religiosos, tem várias outras denominações. Para nós conhecermos a verdade, é preciso que nós nos despojemos de qualquer religião, porque é sabido, e se você não sabia, lembre e saiba agora, que quando o Filho do Criador veio aqui à Terra para salvar o mundo, porque o mundo estava imerso em pecados, numa situação gritante, apavorante, horrorizante. Quando ele veio aqui, todas as religiões ou foram omissas ou se opuseram a ele. E a que mais se levantou contra ele foi a religião da qual fazem parte pessoas que vêm de uma descendência, a descendência de Abraão, a quem o Criador entregou o reino deste mundo. Isso é importante você entender. Então a religião que mais perseguiu, mais se levantou contra o Filho do Criador foi o judaísmo. Nas suas diversas manifestações, nas suas diversas linhagens, como os saduceus, os fariseus, os essênios e outras, zelotes e outras religiões, né? Muito bem, então aqui já fica claro que quem mais trabalhou, operou, para que o verdadeiro nome do Filho do Criador não fosse conhecido, foram os seguidores do judaísmo. Eu não estou falando de pessoas aqui, eu estou falando de práticas. Práticas. O judaísmo. O que acontece? Surge depois outros segmentos religiosos, mas ali o judaísmo já tinha feito uma ação perversa de perseguir e mandar matar o Filho do Criador. Mandar matar o Filho do Criador. Então o que acontece? A partir daí começaram a surgir no mundo diversas correntes, né, de pensamentos, de investigações a respeito da
da vinda de alguém para salvar o mundo. E eu quero ler com você no livro de João, no capítulo 19, e no verso 19, diz assim: Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. É o que está na minha tradução aqui. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Aqui eu quero chamar a atenção sobre duas coisas. Esta Bíblia está dizendo que o nome que estava lá era Jesus, mas não era Jesus. Eu vou explicar a você por que não era Jesus. Segundo, nesta Bíblia está escrito que estava em hebraico, latim e grego. Esta Bíblia é da tradução João Ferreira de Almeida. Na Bíblia do ministro, que não é esta tradução, está escrito que estava escrito em hebraico, latim e grego. Noutra tradução de aramaico para português, está dito que estava escrito em aramaico, latim e grego. Noutra Bíblia que eu consultei, estava escrito em hebraico, latim e grego. O fato é que nós percebemos claramente que não estava escrito em português. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que não estava escrito em português. Estava escrito noutro idioma. Outra coisa importante para nós atentarmos aqui é que Pilatos, uma autoridade, está dizendo Rei dos Judeus, né? Ele simplesmente escreveu. Os judeus não gostaram, disseram inclusive no verso 21, os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E ponto final. Então os sacerdotes não quiseram aceitá-lo como Rei dos Judeus. Então nós vamos partir daí. Quando uma pessoa se levanta contra o Criador, esta pessoa é tomada por pensamentos infames e disposição mental reprovável. E assim foi que ficaram os judeus com a mente cheia de raciocínios falazes, ideias vãs, disposição reprováveis, disposição mental reprovável e pensamentos infames, porque não quiseram reconhecer que aquele homem enviado da parte do Pai para salvar o mundo, de fato era o Salvador. Então observe que a partir dali, né, daquela posição dele, eles começaram a perseguir. Eu não vou ler, mas você anota para ler em casa. Mateus 10, 22, ele próprio, o Filho, o Salvador, disse que seria odiado por causa do nome dele. Os seus seguidores seriam odiados por causa do nome dele. Odiados por estes que não o receberam. Em Mateus 19, 29 também está dito isso aí. Mas ele diz que em João 14, 13, que quem pedir alguma coisa em nome dele, em nome do Filho, em nome do Salvador, ele fará.
Em João 20:31, diz que quem se converte a ele passa a ter vida no nome dele. Em Atos 4:12, eu quero ler com você, está aqui, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há nenhum nome que possa salvar. Ele mesmo diz. Ele diz em Atos 9:15 que Paulo levaria o nome dele aos gentios. O nome. Em Efésios 1:21 diz que o nome dele está acima de todo nome que se possa nomear. Em Hebreus 1:14 diz que ele herdou excelente nome. E em Colossenses 3:17 diz que tudo o que fizermos devemos fazer no nome dele. E tem tantas outras passagens na palavra onde mostra que o nome dele tem poder. Aleluia. Só que tem um detalhe, meu amado. O nome dele não é Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho da parte do Pai, do Criador, para você agora. O nome do Filho do Criador, o nome daquele que veio nos salvar, não é Jesus. E eu vou falar algumas coisas aqui que são importantes para você entender. No próximo encontro, iremos explicar qual é verdadeiramente o nome, mas você precisa saber de algumas coisas que são fundamentais para poder entender por que o nome dele não é Jesus. E eu quero lembrar já a você uma coisa, presta muita atenção. Pregaram para mim o nome de Jesus. Eu preguei o Evangelho em nome de Jesus. Eu curei enfermos com oração em nome de Jesus. Eu expeli demônios em nome de Jesus. Mas tem um detalhe. Agora que eu conheço a verdade, não posso mais estar usando o nome que é falso. Atenção! Olha para mim agora, presta muita atenção. Quando eu não era convertido, eu fazia as coisas em outro nome. Já fiz em nome de Buda, já fiz em nome de Maria, já fiz em nome de Nossa Senhora, já fiz em outros nomes. Porém, no dia que eu conheci que aqueles não são verdadeiros, eu não posso mais usar. Então, se você hoje está aprendendo que o nome do Salvador não é Jesus, fique sabendo de uma coisa, que cai sobre você a responsabilidade de saber qual é o verdadeiro nome. Você não pode mais usar o nome que é falso. Por quê? Porque em Atos 17:30, e eu quero ir com você de novo lá, já fomos no último sábado ler esse texto e hoje eu quero ler novamente com você. Atos 17:30. Ora, não levou Iarro em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então é só se arrepender de ter usado o nome falso. Você não pode dizer não porque eu não sabia, porque Mateus 22:29 diz que é obrigação nossa saber as Escrituras, né? E quando eu usei o nome Jesus, eu não sabia que aquele nome era falso, mas agora eu estou sabendo, e eu estou dizendo para você se libertar dos enganos e passar a saber também, e a partir de agora, você se libertar dos enganos que as religiões pregaram por aí. Aleluia. Então,
A primeira coisa que precisamos entender é que o nome do Salvador não poderia estar escrito em inglês, nem deveria estar escrito em espanhol, não poderia nem deveria estar escrito em francês, não poderia estar escrito em outros idiomas. O nome dele deveria estar escrito em hebraico. Por quê? Porque era naquele mundo, naquele tempo, que se falava, a língua que se falava era o hebraico, ou então o aramaico, ou até em outras regiões nem era hebraico, nem era aramaico, mas era o grego. Mas o fato é que o nome, a primeira vez que se usou o nome do Salvador, não foi inclusive no Novo Testamento, foi no Antigo Testamento. Presta muita atenção. Um profeta falou, disse: a virgem dará à luz um filho e porás o nome de Emanuel. Observa, não mandou botar Jesus no filho da virgem, não mandou botar Jesus. Outra coisa que é muito importante é que nessas Bíblias que eu falei, onde eu mostrei para você no início desta reunião, está escrito que o nome dele, pelo fato de o texto ter sido escrito em hebraico, grego e latim, isso nos revela que o nome dele estaria num desses idiomas, mas não estava em latim, nem estava em grego, estava em hebraico. Por quê? Porque quando a gente vai nas Escrituras, pegando os textos antigos, nós percebemos que o nome dele deveria ser escrito em hebraico e estaria em hebraico, porque as Escrituras nos falam isso. Então a conclusão que nós tiramos dessa observação, de que o nome dele deveria estar em hebraico, é que não é Jesus. A segunda coisa que eu quero lembrar aqui: quando o anjo chegou para Maria e disse que ela ia engravidar, ele disse o nome que deveria ter a criança. O nome que o anjo disse que a criança deveria ter não foi Jesus. Não foi Jesus. Amados, essa letra J, ela só veio surgir nos idiomas no século XVI, ano 1500 e pouco, 1500 anos depois que o Filho do Criador veio aqui. Então, terceira prova de que o nome do nosso Salvador não é Jesus. Segundo, o nome de uma pessoa não pode ser traduzido. Se você está pensando, não é porque quando traduziram a Bíblia, o nome dele foi traduzido. Isso não é verdade. Você está equivocado. Porque o nome de uma pessoa não pode ser traduzido. E, por princípio, o nome do Salvador, que deveria ser levado a todo o mundo, não pode ser traduzido. O nome do Salvador, lá na França, deve ser o mesmo nome do Salvador na Inglaterra. Deve ser no mesmo nome do Salvador, onde os falantes falam o idioma inglês, onde os falantes falam o idioma espanhol. O nome deve ser o mesmo. Se eu sair daqui e for para Israel, lá vão me chamar Albus, não vão me chamar outro nome, porque o meu nome não pode ser traduzido. Se eu for para a França, lá vão me chamar de Albus, porque o meu nome não pode ser traduzido. Se eu for para a Inglaterra, onde se fala inglês, lá vão falar Albus, porque o meu nome não pode ser traduzido.
O que pode acontecer é que lá na Inglaterra chamem Albus, lá na Espanha chamem Albus. Uma mudança só da acomodação articulatória da língua, mas o meu nome é Albus. Então o nome que o anjo disse que Maria botasse na criança, no Salvador, não foi Jesus. Abre os olhos, deixa o Salvador te libertar, em nome de Yahushua. Então, nas traduções da Bíblia, isso é uma outra coisa importante. Se você pegar uma Bíblia traduzida do hebraico para português e lá tem o nome Jesus, essa Bíblia está errada. Ela tem que manter o nome que ele recebeu lá no tempo em que ele nasceu e não fazer essa tradução. Você vai entender, não hoje, porque não vai haver tempo, mas eu vou explicar por que é que botaram esse nome Jesus. Vou só adiantar dizendo o seguinte, que é para você ter contato com demônios sem perceber, viu? Vou repetir, esse nome Jesus foi colocado como o nome do Salvador para você e eu ter contato com demônios sem perceber que está tendo. Mas vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto nos diz o seguinte: qualquer análise do nome deve ser imune às chamadas mudanças linguísticas. O que eu quero dizer com isso aí? As línguas mudam. O dicionário de uma língua muda, todo dia acrescenta-se novas palavras. Então, se você quer ver o significado do nome, você tem que ver em um dicionário que preserva o tempo em que ele veio, que se aproxime daquele tempo lá. Vou citar um exemplo muito claro a respeito destas coisas, porque os dicionários modernos estão deturpando, o mundo inteiro jaz no maligno, o pecado está assolando a humanidade. Então o que os biblistas, os gramaticistas, os linguistas estão fazendo é enchendo os dicionários de coisas abomináveis contra Yahweh, contra o Criador. Aqui nós percebemos um exemplo, é a palavra amor. Por exemplo, no meu tempo de jovem, buscando no dicionário um sinônimo para amor, jamais eu encontraria a palavra paixão. Jamais. Por quê? Porque paixão é, de acordo com a palavra do Criador, é algo abominável, é obra da carne, é obra maligna, é algo diabólico. Paixão é uma coisa diabólica, é uma manifestação que ocorre no ser humano, mas é de origem diabólica. Ela é instigada, ela é inspirada por Satanás. Você entende? Pois bem, então no meu tempo de juventude não tinha no dicionário a palavra paixão como sinônimo de amor. Hoje, se você for na maioria dos dicionários, você vai encontrar paixão como sendo sinônimo de amor. Então, o que está acontecendo é que muitos que estão fazendo comentários na internet sobre o verdadeiro nome do Salvador estão levando em conta dicionários modernos, cheios de abominações. E mais ainda, viu? Escuta o que eu vou te falar agora. Estão tomando como base as regras do hebraico moderno, que foram contaminadas com algo chamado sinal massorético, os quais foram criados com o propósito, a intenção de deturpar a palavra de Yahweh, de fazer com que o nome verdadeiro do Criador e do seu Filho, o nosso Salvador, fossem deturpados. Então tenha cuidado com as coisas que estão colocando na internet, porque está cheia. Olha, eu tive a oportunidade de ver mais de 30 vídeos na internet falando sobre o verdadeiro nome do Criador. A grande maioria é
fraude, a grande maioria é engodo, porque estão baseados no hebraico moderno, e o hebraico moderno não é digno de ser utilizado com o fim de se fazer uma pesquisa desse tipo. Aleluia! Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Portanto, qualquer pesquisa, qualquer análise, qualquer estudo feito sobre o nome do Criador, o nome do Salvador, tem que ser feito utilizando hebraico arcaico. Anota isso, hebraico arcaico, ou então o paleo-hebraico, ou então o hebraico bíblico, como é conhecido. Geralmente por esses três nomes: hebraico arcaico, hebraico bíblico ou o paleo-hebraico. Então você tem que buscar texto nessas gerações aí, porque são as mais antigas. Mas o hebraico que existe de 400, 500 anos antes de Cristo para cá, é um hebraico corrompido, porque a partir da hora que os judeus foram para a Babilônia, lá eles se contaminaram com as coisas de Satanás, com a cabala, com o ocultismo e com outras coisas ligadas à feitiçaria, à idolatria e à religião. E quando voltaram para Israel, voltaram entorpecidos, embriagados, com a semente satânica na cabeça, e por isso eles mandaram matar Yahushua. Portanto, eles não têm autoridade hoje para estar dizendo qual é o nome de Yahushua, se é este ou se era aquele, porque eles estão entorpecidos, claro, com a permissão do Pai. Foi por isso que o Pai permitiu que eles chegassem a esse ponto de embriaguez, de entorpecimento, de loucura, justamente para que eu e você hoje não se deixe ser levado pelo cálice da Babilônia, esse sistema religioso romano que pegou as sagradas escrituras, infiltrou nelas o nome do Salvador errado, para que eu e você viéssemos a ter contato com demônios sem perceber. Esta é a intenção do uso da palavra Jesus como sendo o Filho do Criador. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Shamanasu, Rekantamanasu. Em quarto lugar, então o que fazer com o nome? Se ele não estava escrito em português, o que eu devo fazer para saber como pronunciar? Existe um fenômeno, uma coisa chamada transliteração. A transliteração é você pegar a palavra num idioma e produzir, e dar condições de outra pessoa e escrever algo que faça com que outra pessoa em outro idioma produza aquele som. Por exemplo, lá na Alemanha, para dizer como você vai, estou dando um exemplo simples aqui. Então você diz wie geht. Lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, para você perguntar como uma pessoa vai, how are you? Então agora, para eu perguntar como uma pessoa vai, nos Estados Unidos eu digo uma forma, na Alemanha eu digo de outra. Isso não pode acontecer com o nome. O som que eu produzi do nome do Criador na Inglaterra tem que ser o mesmo nome na Alemanha, o mesmo nome na França. Então existe um fenômeno chamado transliteração, em que você escreve algo usando o símbolo da língua do falante para que ele possa pronunciar. Então, transliteração. E se a gente pegar o nome que o anjo deu a Maria, a mãe do Salvador, e transliterar isso para português, não vai chegar ao nome Jesus. Se você pegar ele em hebraico, se você pegar em aramaico e fazer a transliteração, não vai chegar em Jesus.
Então o nome Jesus é um nome falso, é um engodo, é uma mentira. Isso é que se chama o cálice da prostituição da Babilônia. Ela enganou o mundo todo. E eu estou dizendo que a Bíblia está errada? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que ela, a Babilônia, o sistema romano, católico romano, pegou nesse livro, alterou o nome do Criador, o nome do Salvador, para que quando eu leia, o meu espírito não tenha contato com ele, mas tenha contato com demônios. E quando eu expulsei demônios e curei enfermo, foi em nome de demônios? Não foi. Foi em nome do verdadeiro, porque o meu coração estava puro, meu coração estava intencionado a falar só se fosse com ele, só com ele, e não com outro. Aleluia! Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Aleluia. Então, por último, eu quero deixar um alerta para você. Presta muita atenção ao que eu vou falar agora. Se eu não conseguir explicar aquilo que o Espírito vai falar, mas pela fé você pode chegar a essa conclusão. Observa. Os que perseguiam o nome do Salvador foram os mesmos que disseram, prenderam até os discípulos e disseram a ele que não pregasse naquele nome. Pois bem, mandaram matar e agora chegam falando o nome dele. Não temos notícia de que tenham se arrependido, mas estão usando o nome dele. Para quê? Para tirar proveito, para fazer manipulação feiticeira. O fim é feiticeiro. Você está compreendendo? Mandaram matar o Criador. Estou falando do sistema religioso de Roma. Mandaram matar e agora estão falando o nome dele. Mas para falar o nome dele, que não é o dele, forjaram, mudaram o nome e estão falando outro. Você entende? Porque é que aquela entidade espiritual que eles chamam de Maria, não é Maria mesmo. A razão é a mesma. Era para enganar eu e você. Assim é o nome de São Benedito, de São Sebastião, de todos os outros. São nomes enganosos, não são nomes verdadeiros. Até existiram pessoas com esse nome, mas eles usam para que você não possa ter contato com o Espírito Santo, com o Espírito do Pai, com o Espírito do Filho, para você ter contato com outros espíritos. Se você for analisar toda a prática do candomblé, do espiritismo e dessas outras práticas afroasiáticas, são todas baseadas nisso. É contato com entidades espirituais do mal, dizendo que estão tendo contato com a entidade espiritual do bem. Acorda, porque Yahushua me acordou. Pede a ele para te acordar. O Pai quer te acordar. Acorda, igreja, Manassés. Em nome de Yahushua. Então, mandaram matar, mas estão dizendo que estão pregando. Não estão pregando o nome daquele que mataram, não. O nome do que mataram não é Jesus. Jesus é um nome falso. Acorda! Ora, olha outra aberração seríssima. Os que praticam o catolicismo falam Jesus. Os que praticam protestantismo falam Jesus. Mas os que praticam o catolicismo odeiam os que praticam o protestantismo. Mas não é Jesus. Por que se odeiam? Sabe por quê? Porque uns têm contato com demônios através da palavra Jesus. E outro pela misericórdia do Pai.
têm contato com o Espírito Santo, embora enganados estejam utilizando o nome de Jesus, que era meu caso. Certa vez eu fui pregar numa igreja católica, e lá nesta igreja eu comecei a pregar e disse que só há salvação no nome, do Salvador. Eu disse que no nome de Maria não há salvação. O que foi que eu vi acontecer? As luzes se apagaram e eu percebi demônios assim, revoltados ao redor da igreja, querendo me esmagar. Foi isso que eu vi, porque eu disse que não era Maria. Você entende? A questão é espiritual. Você precisa acordar, porque Satanás está usando todo tipo de artifício, de manipulação. Isso é dentro do sistema evangélico, é dentro do sistema católico, é dentro do sistema de todas essas práticas. Satanás está usando esse tipo de coisa para fazer uma só coisa: evitar que você adore ao verdadeiro. É isso que ele quer. Ele já não está se esforçando para as pessoas não irem para a igreja. Ele até está levando, mas uma coisa ele faz: para ninguém ir lá adorar. Esse é o projeto do inimigo. Porque só tem uma forma de você ter contato, desfrutar da graça do Pai, é adorando a Ele. Para receber, ter contato. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse alívio só ocorre se você se dirigir à pessoa certa. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Você não vai me responder, mas é importante você meditar nela. Por que é que os discípulos, os seguidores do Salvador, naquele tempo, faziam tanto prodígio, tanta maravilha, e os de hoje não fazem? Sabe por quê? É simples. Quando eles abriam a boca para falar em nome, eles usavam o nome verdadeiro. Os de hoje estão usando um nome falso. Você está entendendo agora qual é a razão? As igrejas explicando coisa errada aí para enganar você, mas a razão é essa. Então cadê a tua igreja que não explicou isso para você? Eu passei por várias, nunca explicaram para mim. Sabe por que não explicaram? Porque estão entorpecidas, como eu estava. Temos que amar esses pastores, orar por eles, ter misericórdia deles, porque estão entorpecidos, estão enganados, não sabem sequer que estão enganados. Mas o Pai trouxe essa mensagem hoje, para a partir de hoje você saber que o nome do seu Salvador, o único que veio para dar o sangue, dar a vida em resgate de você, o nome dele não é Jesus, o nome dele não é Jesus, o nome dele não é Jesus, Lamanassúria. Então eu, como os demais evangélicos, engolimos esse engano, caímos nesse laço, mas o nome verdadeiro me libertou. Aleluia. O nome verdadeiro me libertou. Aleluia. E esse nome que está fluindo por aí, o nome do Pai é da mesma forma. O nome do Criador não é Deus. Eu vou explicar no outro vídeo. O nome do Criador não é Deus. O nome do Filho do Criador não é Jesus, mas isso é que se constitui o cálice do furor da prostituição, que em Apocalipse está dito que todo morador da terra se embriagou com a Babilônia, que todo rei, todo presidente da república, de todas as nações se embriagaram com a Babilônia, todos os mercadores, comerciantes, todo mundo dos negócios estão embriagados com o cálice do furor, da ira da prostituição. Este é um dos itens que consta lá, é a alteração do nome do Criador e a alteração do nome do seu Filho. Por isso nós vamos agora orar, vamos pedir ao Pai
que mandou o seu Filho para nos salvar, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a orar pelos judeus, a orar pelos evangélicos, orar pelos católicos, orar pelos muçulmanos, pelos hinduístas, pelos budistas, pelos agnósticos, orar por todos aqueles que estão enganados pelas religiões, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Pai, como parasse o mundo, Pai, com uma pandemia, eu te peço, Pai, para este mundo, para meditar em teu nome verdadeiro, Paizinho querido, que o nome do teu Filho amado ecoe nos ouvidos daqueles que querem te servir, Pai, e que a partir de hoje uma nova história se marque na vida deles, Pai, que eles se debrucem, se derramem em arrependimento, Pai, por ter servido a Baal, por ter servido a deuses estranhos, Pai, mas que agora possam verdadeiramente desfrutar da tua graça, desfrutar da tua presença, Pai, porque nos fizesse para nos dirigir ao teu trono quando quiséssemos. O teu Filho veio aqui para nos capacitar, nos dar esse direito de irmos ao teu trono, para nos dar o direito de irmos trazermos do teu trono as mensagens através da oração, Pai, nos dirigir ao teu trono, através da profecia, Pai, trazer do teu trono a mensagem para este mundo. Eu te peço, Pai, levanta nos corações o desejo ardente de conhecer a verdade. Repreende, Pai, todo principado que atua na vida destes que compõem este ministério, destes que conosco têm comungado a tua palavra. Eu te peço, Pai, opera grandemente na vida dos da minha casa, da minha família, Pai, da minha parentela. Faz um mover grandioso, Paizinho querido. Toma, Pai, os que se alegram com esta mensagem agora. Enche-os, Pai, de uma unção especial para se derramarem na tua presença, abrir os seus braços e dizerem: Pai, eu quero te servir com interesse de coração, eu quero te servir com integridade. Paizinho amado, faz a tua obra, opera, Pai, tem misericórdia, Pai, da tua igreja, liberta, Pai, esses pastores, liberta os seus presbíteros, liberta, Pai, eu te peço, toma, Pai, os grupos de oração, os grupos do matutino, da escola bíblica dominical, meu Pai querido, os que ministram no culto de doutrina, faz essa mensagem ecoar nos corações deles, Pai, tira o nome falso, Pai, dos corações deles, Pai amado, põe o nome verdadeiro, para que possam te adorar em espírito e verdade. Eu te peço e te agradeço em nome de Yahushua. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Falar contigo em intimidade, contar a ti Seja o nome os meus pecados e poder receber Aleluia.